Oi, gente, Pai do Senhor. Gente, eu vim me deitar porque eu tô morrendo de sono. Mas antes de me deitar, eu quero deixar uma palavra para vocês, que se encontra aqui no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 2, que diz: Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Então, queridos, a gente pode ver que nessa palavra, nesse trecho, né, da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que Jesus estava jantando com os seus discípulos, né, com os 12 que ele havia separado. E a Bíblia diz que esse jantar de que Jesus está falando é o jantar onde Jesus, antes desse jantar, ele lava os pés dos discípulos, né? E mesmo quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, ele diz que vai lavar os pés dos 12 discípulos. Porém, ele dá a ideia de que um não é digno, né? Dele, não é digno de salvação. Ele se referia a Judas, ele diz assim, ó: Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou-o na cintura. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Então Simão, ele não queria que o Senhor Jesus lavasse os seus pés. Mas, enfim, o diabo, queridos, ele trabalha na mente das pessoas, sabe? É o lugar onde ele mais mina, né? Onde ele mais lança suas setas, é na mente das pessoas. E o diabo sempre minou, né? Tentou minar a mente dos discípulos de Jesus. É tanto que às vezes eles discutiam, é tanto que às vezes eles queriam ser o melhor, queriam ser o maior, estar com Jesus. Isso tudo era o quê? Ideias malignas, setas malignas, onde os discípulos muitas vezes caíam por não entender que eram ideias do diabo, né? Querendo nos afastar do princípio que Jesus tinha ensinado para eles. Então Judas, ele foi contaminado, né? A sua mente foi ali contaminada com a ideia diabólica do diabo de trair Jesus. Mas, quando o diabo ele vem minar a mente da pessoa, é porque a pessoa ela já deu sinais de que seu caráter era um caráter falho. Eu vou explicar por quê. Porque Judas foi escolhido para cuidar do dinheiro, né, que eles arrecadavam para ajudar os pobres, para alimentar as pessoas. Então, aquele dinheiro que eles recebiam, né, de contribuição, de ajuda, Judas foi o que ficou responsável. E Jesus sabia que Judas ele tinha uma falha em seu caráter, porque a Bíblia diz que Judas era ladrão. Judas ele roubava das ofertas, ele roubava das contribuições. Então, quando existe falhas no nosso caráter, sabe? O inimigo ele vê as nossas falhas, né? O inimigo via Judas roubando. Então, é como se o inimigo dissesse, é como se o diabo dissesse: opa, a gente já tem um ali que tem falha, tem um ali que tem uma fraqueza, vamos investir nele, né? Então, a partir da falha de caráter, a partir das falhas, né, de Judas ao decorrer, né, da caminhada dele com Jesus, ele foi ali bombardeado, né, pelo diabo. O diabo colocou uma ideia na sua mente que ele precisava atrair Jesus. Então isso fala muito ao meu coração, sabe? Às vezes
a gente se deixa levar por alguma ideia, por alguma palavra que não é a palavra de Deus, que não é aconselhamento de Deus. E às vezes o inimigo ele quer minar a nossa mente também, né? Ele quer minar a nossa mente com mentiras, com engano. Ele quer minar a nossa mente com o contraditório à palavra de Deus, né? Ele quer mostrar uma verdade que é uma inverdade. Ele quer mostrar uma verdade que não é baseada na palavra de Deus. Às vezes são até frases, né, que as pessoas colocam e muitas vezes a gente acha bonito, mas se a gente realmente for examinar pela palavra de Deus, não condiz com a palavra de Deus. Eu gosto muito de postar stories, né, com frases que engrandecem o nome de Deus. E tem certas frases que até parecem que é de Deus, sabe? Mas quando a gente medita direitinho, não. Não é isso que a palavra diz. Não foi isso que Jesus ensinou. Né? E aí eu vou e apago stories, porque o Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos toca. Ele diz, não, filha, você tá fazendo uma propaganda enganosa. Não é isso que a palavra diz. Então a gente tem que ter cuidado em tudo, porque o diabo, ele sempre está jogando suas setas, está querendo minar nossa mente, querendo destruir os planos de Deus para a nossa vida, né? E a gente precisa realmente conhecer de fato a palavra para poder ir de encontro, né? Para poder acabar, né? Com as ciladas do diabo. E Judas ali, caiu na cilada do diabo, ele deu lugar ao diabo, não é? Mas também porque ele já vinha com uma vida de pecado, que ele estava roubando. Então, quando a gente vive pecando, a gente está dando lugar para ele entrar em mais áreas da nossa vida, né? E aí ele entrou na mente dele para ele fazer o mal contra Jesus. Mas, enfim, o diabo ele não para, queridos, de trabalhar para querer destruir a nossa mente. Sabe, é por isso que a Bíblia diz que a nossa mente tem que ser renovada em Cristo. A gente tem que blindar a mente e blindar o nosso coração.